Agora, o que me impressiona nessa história são duas coisas. Primeiro, como o Senado não pede uma investigação na CPI, CPMI que eles vão fazer, da Lava Toga, etc. Como não pedem uma investigação sobre a questão patrimonial do Alexandre de Moraes? Como pode uma entidade multimilionária que comprou, a gente vai ver, 16 milhões em ativos? Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Agora, como não falar, a gente tem que falar do Ayrton Vieira e do Marcos Vargas. Nós já vimos aqui diversas vezes o que a Vaza Toga revelou sobre como Ayrton Vieira, desembargador do TJ de São Paulo e juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no STF, e Marco Antônio Martins Vargas, braço direito de Moraes no TSE, coordenaram um esquema para dar aparência de legitimidade às ordens de censura ilegais do Alexandre de Moraes. O Ayrton Vieira reconhecia em mensagens e áudios a natureza irregular das ações e discutia várias formas de disfarçar essas ações, incentivando os subordinados deles, lembrem, a serem criativos na perseguição a veículos conservadores, como a Revista Oeste. Ou, se vocês não lembram, ele também teve aquele diálogo com o Talhaferro, onde o Talhaferro diz, olha, Paulo Figueiredo vai ser difícil encontrar alguma coisa. E aí eles ficam ali, não, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tenho certeza que você vai conseguir achar alguma coisa. Era do Paulo Figueiredo, do Paulo Generoso. Paulo Figueiredo vai ser difícil achar alguma coisa, mas vou tentar aqui. O cara, não, vai ser. A Oeste usa a criatividade. Mas ele chegou a cogitar medidas mais extremas, como, por exemplo, enviar jagunços aos Estados Unidos para sequestrar o Alan dos Santos. E ele basicamente orientava a maquiar as ordens do STF como se viessem do TSE. O Marco Antônio Vargas, por sua vez, utilizou a posição dele como coordenador do Programa de Enfrentamento à Desinformação para fornecer a estrutura administrativa que executava essas ordens. Ele assinava os relatórios e os documentos oficiais do TSE, que na prática eram redigidos por ordem do Alexandre de Moraes no STF, criando uma aparência de legalidade. Em vários grupos, na verdade em grupos do WhatsApp com o Vieira e com o Eduardo Talhaferros, o Marcos Vargas ajudava a planejar os pedidos irregulares e censura de jornalistas, chegando a admitir nos relatórios que precisavam ser maquiados como se fossem do TSE. Então, juntos, o Vieira e o Vargas transformaram a Justiça Eleitoral numa extensão das investigações políticas conduzidas pelo Alexandre de Moraes no STF e destruíram, basicamente, a instituição. Indo para o penúltimo nome da lista de pessoas cujos vistos foram cancelados ontem, a gente tem o Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, auxiliar do Alexandre de Moraes no STF, e se consolidou como o executor de vários atos no processo do golpe da Disney contra o presidente Bolsonaro e outras figuras. Foi ele, por exemplo, que conduziu as audiências que mantiveram a prisão de figuras como o general Braga Neto, ordenou que os militares retirassem os seus uniformes, lembram disso, cobri aqui no Paulo Figueiredo Show, e repreendeu advogados por perguntas desnecessárias. Então, conhecido pela deferência dele às posições do Alexandre, que ele cita em decisões criminais, ele atua menos como magistrado e meio que como um braço executor do ministro, que dá uma aceleração ao processo e trabalhou para enfraquecer as garantias legais e reforçar a intimidação judicial. E para fechar com chave de ouro, para mostrar a vocês que nós não esquecemos de ninguém, nós temos aqui a... Lembra? E o Kiko, eu tenho a ver com isso. Nós temos a chefe de gabinete do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, Cristina Yukiko Kusahara. Ela se tornou uma peça-chave na conversão das ordens pessoais do Alexandre em ações institucionais que viabilizaram a repressão judicial no Brasil. Ela arquitetou e administrou, como a gente viu na Vaza Toga, o grupo secreto de WhatsApp chamado Audiências de Custódia, criado depois do 8 de janeiro de 2023, que coordenou a classificação em massa de presos, muitas vezes com bases em postagens pró-Bolsonaro, também por uso de cores da bandeira do Brasil, crítica às eleições, etc, etc.
Embora ela seja formalmente ligada ao STF, ela basicamente trabalhava dentro do TSE sem um cargo oficial, dava ordem direta, pressionava funcionário, ignorava a recomendação do Ministério Público para soltar detido, já tinha aparecido nos vazamentos da Vaza Toga como responsável por disfarçar ordens de Moraes como se viessem do TSE. Em 2023, recebeu uma condecoração militar por serviços prestados ao Exército. A gente vai falar amanhã sobre General Tomás e Exército, né? A atuação dela foi fundamental para viabilizar as ações do Alexandre. Não consegui matar o mosquito que eu queria matar. Do Alexandre de Moraes. Então está aí explicado, caso a caso, para os jornalistas, quem perdeu o visto e por que perdeu. Porque as violações são claras e são amplamente reportadas pela imprensa. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao Glenn Greenwald, ao Michael Schellenberger e toda a sua equipe, todas as pessoas que trabalharam nesse processo. O Eli Vieira também foi muito importante, e especialmente aqui ao David Agap, que também foi muito... Os dois, inclusive o Eli e o David, vieram aqui ao Paulo Figueiredo Show. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Show. Quando eu disse, comemorei, falei que sabia que viria e veio a nova fase da Vaza Toga, é porque essas informações é que dão base para que nós possamos agir. Já que não há mecanismos para investigação no Brasil, o trabalho jornalístico da Vaza Toga foi fundamental para que nós chegássemos onde nós chegamos. E eu quero dizer a vocês, né, eu venho dizendo há muito tempo que o custo de se estar associado ao Alexandre de Moraes está muito caro. Está ficando muito caro. Cada vez maior será o custo de estar associado ao Alexandre de Moraes. Então, eu quero dizer a vocês que a lista não acabou. Essa foi uma nova leva. Mas eu digo a vocês, e faço esse aviso aqui, eu errei pouco, que a próxima leva poderá ter, por exemplo, deverá ter, por exemplo, delegados e agentes da Polícia Federal que trabalharam juntamente com Alexandre de Moraes. Procuradores, vice-procuradores que auxiliaram Paulo Gonet. Poderemos ter, talvez até quem sabe, líderes militares, vamos falar sobre isso no futuro. Todos aqueles, e hoje no programa de hoje a gente vai deixar isso claro, todos aqueles que trabalharam para habilitar o regime. Se você faz parte do regime e você acha que você pode entrar nessa lista, eu aconselho a repensar suas ações. Para alguns já é tarde demais, mas para outro há saídas. Veja, até o Eduardo Talhaferro ficou fora dessa lista. Se arrependeu, expôs o regime e, portanto, foi perdoado. E está lá. Outro ponto interessante é que a sanção, e as pessoas devem observar isso com atenção, as sanções que nós tivemos contra os ministros do STF, elas antecedem sanções Magnitsky, da mesma forma que essas sanções de visto antecedem possíveis sanções Magnitsky a esses indivíduos. Digamos, eu já disse isso aqui algumas outras vezes, o Alexandre teve o seu visto cancelado, fez chacota e daí acabou sofrendo o que sofreu. Pense na sanção de visto como um cartão amarelo e na sanção Magnitsky como cartão vermelho. Pensem dessa forma. Então, todos aqueles que receberam sanções de visto estão recebendo um aviso final. Não que sanções de visto não incomodem. Eu já citei aqui, principalmente porque não atingem apenas o indivíduo, atingem também os seus familiares. Flávio Dino diz que não se importa, mas esse ano estava passando férias na Disney. Todos eles vivem visitando os Estados Unidos. Então não pensem que o negócio não funciona. Barroso chorando aqui no último Paulo Figueiredo Show. Claro, as sanções de visto são dolorosas, principalmente porque atingem não apenas o indivíduo, mas seus familiares. Mas as sanções Magnitsky, essas são mortíferas.
E eu já disse isso aqui. Como eu estou dizendo, não há, para algumas pessoas, mais saída. E uma dessas pessoas para a qual não há mais saída é o pseudo-juiz Alexandre de Moraes. E nesse sentido, eu vou repetir uma frase aqui que eu atribuí ao Benedito Gonçalves. Missão dada é missão cumprida. E com isso eu comemoro aqui o fato de que as sanções americanas contra o Alexandre foram ampliadas, como antecipamos no Paulo Figueiredo Show que seriam. E agora se aplicam também à esposa, Viviane Barço de Moraes, e ao Instituto Lex para Assuntos Jurídicos, que é uma instituição de fachada que funciona como a holding patrimonial multimilionária da família Moraes. Sobre isso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos escreveu uma nota à imprensa que diz assim: em 30 de julho de 2025, o presidente Trump emitiu a Ordem Executiva 14323, Addressing Threats to the United States by the Government of Brazil, né, endereçando as ameaças aos Estados Unidos pelo governo do Brasil, que explica que Moraes abusou da sua autoridade judicial para perseguir opositores políticos e reprimir a dissidência. A decisão de Moraes na condenação injusta do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro demonstrou a sua crescente disposição em participar de perseguição política. A ação de hoje se concentra naqueles que forneceram uma rede de apoio financeiro a Moraes. O Instituto Lex atua como uma holding de Moraes, possuindo a sua residência, além de outros imóveis residenciais. A propriedade nominal de muitos desses imóveis foi transferida de Moraes à sua família e de sua família para o Instituto Lex há mais de uma década. A esposa de Moraes, Viviane, é a sócia administradora do Instituto Lex e tem sido a única gestora e administradora do Instituto desde a sua fundação em 2000. Juntos, o Lex Institute o Instituto Lex e Viviane detêm a riqueza da família de Moraes. O Instituto Lex está sendo sancionado de acordo com a Ordem Executiva 13818 por ter materialmente auxiliado, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, bens ou serviços a Moraes, uma pessoa cujos bens e interesses estão bloqueados nos termos da Ordem Executiva 13818. Viviane está sendo sancionada de acordo com a Ordem Executiva 13818 por ter ou ter sido líder ou funcionária do Instituto Lex, uma entidade cujos bens e interesses estão bloqueados nos termos da Ordem Executiva 13818, em razão de atividades relacionadas à sua gestão. E aí aqui eu pasmo em algumas coisas. Primeiro, alguém já parou para pensar que tudo aquilo que eu vinha dizendo no Paulo Figueiredo Show sobre o Instituto Lex, que eu disse a vocês que sairia na imprensa e que estava na mira dos americanos, e obviamente se eu disse a vocês é porque vocês já estão acostumados, que se eu digo é o que é. Eu nunca blefo, eu nunca faço bravata, eu não gosto de blefar nem jogando pôquer. Então, se eu estou apostando, é porque provavelmente eu tenho as cartas na mão. E eu disse aqui que o Instituto Lex seria algo do qual vocês ouviriam falar bastante nos próximos tempos. E ouviram. Saiu na imprensa, o Globo, e agora a sanção Magnitsky. Agora, o que me impressiona nessa história são duas coisas. Primeiro, como o Senado não pede uma investigação na CPI, CPMI que eles vão fazer, da Lava Toga, etc., como não pedem uma investigação sobre a questão patrimonial do Alexandre de Moraes. Como pode uma entidade multimilionária que comprou, a gente vai ver, 16 milhões em ativos? Eu me pergunto. A segunda pergunta que eu faço é: como pode o Alexandre de Moraes ter imaginado que nós não chegaríamos a sancionar a Viviane, o escritório e o instituto? Como pode o Alexandre ter o grau de arrogância de imaginar que a inteligência americana não ia encontrar onde estava o seu dinheiro?
Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.